Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo, hoje falando da fatoração de polinômios pelo caso do agrupamento. Na aula anterior, fiz com vocês a fatoração pelo caso do fator comum. Nele, nós tínhamos que ter um fator comum a todos os termos para poder colocá-lo em evidência. Aqui, percebam que a gente tem 4 termos. Alguns deles possuem fatores comuns e outros não. Por isso que o caso do agrupamento, a fatoração por agrupamento, vai nos auxiliar nesses tipos de fatoração. Aqui nesse caso não conseguimos colocar um fator único comum a todos. Então nós vamos fazer por partes. Então nós vamos observar termos que possuem um fator comum. Por exemplo, o 3AB tem um fator comum em relação ao menos 3A. Fator comum 3 e o A. Então vamos reagrupar esses termos só para facilitar um pouco a enxergar os termos que têm fatores comuns. Vou colocar assim, ó, 3AB. Esse menos 3A eu vou colocar para cá, eu vou comutar, né? Eu vou só trocar a ordem. Não vai alterar a expressão. 3A. E aí eu vou seguir aqui, ó, mais 2b ao quadrado menos 2b. Só para facilitar a visualização. Aqui nós temos assim, ó, 3AB e menos 3A. Observe que, se a gente esquecer um pouquinho essa parte, nós conseguimos colocar em evidência um fator comum a esses dois. Que seria quem? Seria 3A. Vou pensar assim, 3A, que multiplica quanto que eu chego no 3AB? Se for ver, visualizando, tirar isso aqui só, B, né? Vou fazer o teste, 3A vezes B, 3AB. E o segundo, eu penso, 3A vezes quanto que continua sendo, no caso, menos 3A? 3A e 3A é igual, então eu teria que multiplicar por 1. Como tem esse negativo aqui, nós vamos colocar o menos 1. Vamos fazer o teste. 3A vezes B, 3AB. 3A vezes menos 1, menos 3A. Continuando a expressão, olhamos para esses dois termos aqui, né? Se fosse esquecer essa primeira parte, olhar só para a segunda parte. Temos também um fator comum aqui para esses dois termos. O fator 2 e também o B. Vamos colocar aqui, ó, mais 2b em evidência, abrir parênteses e descobrir que termo que nós temos que multiplicar por 2b para resultar em 2b ao quadrado. Pensando, né, o 2 já tem, b, eu preciso que fique b ao quadrado, então b vezes b, b ao quadrado. Continuando, temos o menos 2b. Para multiplicado por quanto para continuar sendo 2b? Multiplicado por 1. 2b vezes 1 continua sendo 2b. Fecha parênteses. Olhando agora para essa expressão, nós observamos que nesse primeiro termo grandão aqui, que eu chamo de termo grandão, porque nós temos aqui uma multiplicação de 3 vezes a vezes tudo isso do parênteses, o b menos 1. E nesse segundo termo, nós temos 2 vezes b vezes tudo isso do parênteses. Quem é comum a esse primeiro termo e a este segundo termo? Deixa eu olhar para o parênteses, aqui está bem claro. É o b menos 1 que está como fator comum nos dois. Então, nós vamos colocar o b menos 1 dentro do parênteses e abrir novamente outro parênteses e colocar agora. É fácil a gente identificar quem que tem que vir aqui dentro do parênteses. B menos 1 que está multiplicando, falta quem aqui, ó? 3A. Então, 3A. E dentro, olhando para esse segundo termo aqui, nós temos quem? Mais o 2B. Fecha parênteses. E assim, acabamos a fatoração do polinômio pelo caso do agrupamento. Supondo que eu queira fazer um teste para ver se realmente bate com o polinômio inicial lá. O que nós poderíamos fazer?
nós poderíamos efetuar a propriedade distributiva. Por exemplo, B vezes 3A. Eu chego em 3AB, ok? Segundo aqui, B multiplica 2B. Chego em 2B ao quadrado, ok? Continuando, agora eu vou distribuir o menos 1. Menos 1 vezes 3A, eu chego em menos 3A. Tá aqui no último, ó. 3A, tá ok? E menos 1 que multiplica 2B, eu chego em quem? Em menos 2B. Então, se nós efetuarmos a distributiva, nós chegamos ao polinômio inicial, que é o nosso princípio, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso exemplo de fatoração por agrupamento, certo? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, perguntando, né? Ou até sugerindo que eu faça mais algum exemplo desse caso de agrupamento. É muito interessante, muito bacana. Então, vou ficando por aqui. Até mais!